Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Alessandro Saad, superintendente executivo do ESPRO, e você está em mais um episódio do nosso ESPROcast. Nessa temporada, eu acho que é uma temporada que a gente criou aqui, a gente está entrevistando os nossos gestores da matriz, para deixá-los mais perto de vocês, para vocês entenderem o que eles fazem e como eles fazem. Hoje eu estou aqui com o Rodrigo Oliveira Santos, que é o nosso gerente de educação e aprendizagem. Dentro dessa área tem também a área de projetos, tem a área de inovação, a gente vai falar um pouquinho disso. Mas para começar, Rodrigo, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história antes do ESPRO, por onde você passou até chegar aqui. Bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, como você disse, Saad. Obrigado pelo convite, obrigado vocês por estarem aí acompanhando. Por onde passou, Rodrigo, é brincadeira contar tudo isso. Tem quanto tempo pra gente conversar sobre isso, só para entender? Tenta fazer em três, faz um pitch. Um pitch de elevador, tá bom. Bom, por onde o Rodrigo passou? Acho que é interessante porque essas perguntas a gente responde em entrevista de emprego, né? Você tem que dar aquela forma sucinta e ainda chamar a atenção. Bom, o Rodrigo, ele foi um jovem nascido na periferia de São Paulo, né, na Zona Leste, que estudou a vida inteira em escola pública e que sempre ouviu dos pais o seguinte: olha, você não vai ter alguém pagando sua faculdade, você não vai ter como alguém te ajudar a ser um profissional, mas você não vai parar de estudar. Aí eu falei, tá bom, né? Só que quando você tem 14, 15 anos, os amigos começam a trabalhar de office boy, em banco, essas coisas, eu queria trabalhar, mas Jovem aprendiz. Jovem aprendiz. Mas olha, é engraçado, Saad. Você acredita que naquela época ninguém me falava sobre jovem aprendizagem, ou mesmo sobre oportunidades nesses tipos de entidade? Eu acho que não tinha ainda. A lei tem 20 e poucos anos, nós dois não tivemos essa oportunidade. Chamava outra coisa. Mas a primeira oportunidade que eu tive foi enchendo o saco de uma professora. Minha professora de artes, professora Regina, fantástica, era aquela pessoa que sempre envolvia os alunos, chamava atenção do que poderia fazer, tal, dava muita liberdade e espaço para fazer as coisas. E aí um dia tinha uma faculdade na escola, aquelas coisas de faculdade, apresentando, chamando para vestibular, não sei o quê, e eu enchendo o saco dela que eu queria uma bolsa para o curso técnico. Porque eu já tinha feito o vestibulinho em 3 escolas, eu ficava sempre por um ponto para entrar. Entendi. E eu queria fazer o curso técnico. Entendi. Aí ela não aguentou mais, ela falou, olha, tem essa pessoa aqui que está precisando de um estagiário para mexer com o computador. Como você é o da turma que sabe mexer com o computador... Mais descolado. Não, e naquela época, quem sabia o Windows 95 era rei na escola. E eu, como já tinha feito um cursinho de Windows, Entendi. Então eu ajudava no laboratório da escola e tal. E ela me indicou. E eu fui trabalhar no meu primeiro emprego como estagiário em editoração eletrônica. Hoje é chique, se chama de design gráfico, né? Tá. Mas era aquela coisa, eu tinha que ficar com papel, régua, medindo livro, organizando revista, essas coisas. E aprendi ali em 24 horas a mexer num software e fui para o meu primeiro emprego. Entendi. Ali eu fiquei 6 meses, né? E trabalhava numa editora que prestava muito serviço para a faculdade. E aí, a dona da editora era diretora numa faculdade, ela falou, olha, vai abrir uma vaga de digitador lá na faculdade, você topa? Eu falei, topo. Falei, vou ganhar quanto, né? Vou continuar ganhando um salário mínimo. Vai melhorar? Na época o salário mínimo era R$100, tá? E não tinha vale transporte. Não sei o que, beleza, fui. Então eu comecei a trabalhar de digitador, meu primeiro registro em carteira no século passado. E aí, na faculdade, foi onde eu consegui me graduar. Então, na faculdade, eu trabalhava de digitador e à noite ia fazer meu curso de administração. Tá bom. Fiquei 6 anos e meio nessa faculdade. Ali, cheguei a virar assistente de diretoria e não sei o quê, onde eu comecei a me envolver, a gostar de trabalhar com educação. Porque eu comecei a perceber que não existia gestão. E era uma faculdade familiar, como muita faculdade surgiu e tal. E eu falei, puxa, mas aquilo que eu aprendi dá para incluir aqui, dá para tratar ali. Então, eu entendi um pouco o que era a regulação do MEC, entendi um pouco o que era marketing, um pouco o que era atendimento e um pouco da minha experiência como aluno e comecei a tentar encaixar e ajudar. Só que a faculdade morreu. Quando ela completou 70 anos de idade, a faculdade faliu. 70 anos? 70 anos. Eu falei com 70 anos, é triste. Era uma faculdade lá na freguesia do Oi. Detalhe, eu morava em Itaquera. Itaquera não, José Bonifácio, que é mais distante ainda, trabalhar na freguesia. Eram 40 e poucos quilômetros para poder ir fazer lá. o curso de logística também. Praticamente, né? A gente, tempos e medidas era na prática. E aí eu fui trabalhar no Senac. No Senac São Paulo, eu já tinha aquela experiência de analisar projeto, de entender demanda e tudo mais. Eu fui trabalhar com implantação de uma unidade que ela era focada só em terceiro setor. Que o Senac estava transformando em unidade de negócios.
Falei, bom, tá bom, né? Então tinha eu, o menino da comunicação e marketing, os dois na recepção para fazer atendimento, venda e tudo mais, e tinha um chefe que tentava fazer acordo para chamar atenção, e a gente começou a correr. 1 ano e meio dentro do Senac, conseguimos reorganizar portfólio de curso, programa, fazer divulgação. Eu ia de responsável por planejar as vendas da unidade até aquele cara que tinha que ficar secando o copo no curso de sommelier, porque não ia dar um jeito. Então, bora, vamos fazer as coisas acontecer. E aí, no Senac, eu atendi a uma conta da Coca-Cola FEMSA. A FEMSA é uma engarrafadora aqui de São Paulo, região sudeste principalmente. E por eles serem clientes corporativos... FEMSA mexicana, né? FEMSA mexicana. Eu acho que a gente atende FEMSA, acho que a gente tem aprendizes nossos. O Fomento Econômico Mexicano, Sociedade Anônima. É uma empresa gigante, né? E aí era cliente do Senac, e eles compraram um produto do Senac, curso de garçom, e não ia ninguém no curso. De um dia o cara chegou, né? A gente comprou, gastamos muito, imagina. A gente está falando de coisa de 16 anos atrás. Uma conta, não sei se pode falar valor aqui, mas na época eram mais de 100 mil reais. Muito dinheiro. E era assim, era um produto que eles queriam fidelizar os clientes deles, entregando... eles ofereceram para os donos de bares, restaurantes, para melhorar o relacionamento. Tá, entendi. E também dentro de um plano deles, que era tentar vender melhor os produtos deles. Então era que, olha, eu estou te oferecendo aqui, Sade, para os seus funcionários, um curso de garçom, escolhe aí, como você é um bom cliente, nosso relacionamento é legal, é gratuito, é só você mandar seu funcionário, ele liga aqui e pode se matricular. Entendi. Ninguém foi. Por quê? Os vendedores não sabiam apresentar o programa, e o pessoal da Coca-Cola queria saber por que não estava dando certo. E praticamente era aquela coisa, ou me devolve dinheiro ou faz o negócio acontecer. Meu chefe, desesperado, me chamou, entrei na sala, ouvi e tal, falei, vamos fazer o seguinte, me dá a lista de cliente, a minha equipe liga. Falei, outra coisa, a gente pode acertar o horário, porque eles compraram o horário mais barato. Qual que era o horário mais barato? Das 13 às 16 horas. Eu ainda fiz assim, eu falei, porque nesse horário, se a gente não alterar, ninguém vem, porque, por exemplo, eu saio para almoçar 1h da tarde. E quem vai me atender? Não vai estar no balcão. Então, né, dá pra gente corrigir, acertar. Então, mexeram no horário. Mexeram no horário, porque é aquela coisa. O Senac tinha aqueles horários vagos do período da tarde, porque funciona de manhã, funciona à noite, à tarde rola lá a grama na recepção. Curtou um pouquinho, deixou um pouquinho mais próximo do horário noturno. Primeira turma, 5 alunos. Segunda turma, 12 alunos. Terceira turma, 19 alunos. Lotou. E aí o cara que cuidava falou assim, tá tendo um programa na Coca-Cola, se inscreve lá. Não, imagina. Ele falou, cara, se inscreve. Beleza. Despretensiosamente fui, me inscrevi, aqueles processos seletivos que passa 50 fases. Entrei na Coca-Cola. Ninguém queria trabalhar na Coca-Cola, nunca. Entendi. Só que aí na Coca-Cola eu caí dentro de uma área de projetos de treinamento. Sim. Era para trabalhar como supervisor de venda na rua, mas era para reavaliar e revalidar os projetos. Tá. Fiquei 1 ano no projeto, foi uma universidade para mim, trabalhando das 5h30 da manhã às 9 da noite, uma loucura, mas super bacana. Não reclamo. Varejo é pauleira. Cara, varejo é pauleira. É pauleira, e aquilo é a vivência, é o cliente, é dentro do caminhão, é o produto, é a fábrica, e você entende todo o processo, e aquilo eu trouxe muito para minha vivência. Tá. Passou 1 ano de projeto, eu olhei para o mercado, aí aquela coisa, continuo no varejo, né, a minha esposa hoje, né, porque a gente namorava, falou assim, por que você não volta para educação? Você gosta tanto disso, né, você ficou estudando sobre isso, porque desde 2004 eu já estudava sobre educação à distância, né, naquela época eu falava ensino à distância, hoje a gente chama de educação digital. Eu falei, poxa, legal, mas quem que vai querer um cara? Ninguém sabe sobre isso, né, e vaga daqui, vaga de lá, entrei na Universidade Paulista, na Unip, para trabalhar como assessor comercial de educação à distância. Então, eu era responsável por uma outro lado, tá. Foi pro outro lado, mas aquela coisa, deixa eu associar o que eu tive de experiência comercial e tal, vamos construindo. Usando a palavra da moda, você ressignificou o seu conhecimento. Isso, né? Vamos ressignificar a minha posição. Perfeito. E aí eu comecei a trabalhar com uma coisa que era a implantação de educação à distância no ensino superior brasileiro. Tá. Que era uma coisa assim, que estava recente. Com isso eu viajei o Brasil inteiro, só não conheci o Acre e Rio Grande do Norte. São os únicos 2 estados que eu não pisei ainda. Do resto, eu fui de Santa Vitória no Palmar, que está a 10 quilômetros de Chuí, até, não é Oiapoque, é uma outra cidade um pouco mais ao norte, no Amapá.
para tratar, conhecer, Entendi. me relacionar. E eu fiquei quase que 10 anos trabalhando com isso. Entendi. Ali cheguei, saí da posição de assessor comercial, virei coordenador de operação e fui cuidando disso até me responsabilizar por praticamente toda a operação de EAD, né? Eu saí dali numa posição onde eu falava, olha, ou eu empurro a cadeira da diretora da janela para poder assumir o lugar dela, ou eu vou para outro rumo. E aí, nesse meio tempo, eu fui fazer meu mestrado. Entendi. Fiz meu mestrado em educação, falando sobre educação à distância, falando sobre tecnologia e tudo mais. E dali eu fui tocar outros projetos. Na época, o dono da Unip falou assim, não, você não vai embora, não sei o quê. A diretora falou, olha, ele não vai deixar você embora. Eu falei, mas não, acho que não tem mais espaço, eu queria ver alguma coisa diferente, não sei o quê. Ela falou, tá bom, vai, mas se precisa de alguma coisa, fala com a gente. Tá bom, tá bom. Saí, fui tocar uns projetos de transformação de gestão em educação, de escolas Como e tudo mais. consultor. Pegou sua experiência e foi eu peguei minha experiência, ajudar as escolas. Só que aí, nesse intervalo, ou eu era consultor, ou eu apoiava uma empresa de fato. Entendi. Eu vou ser muito sincero, eu sempre fui muito medroso, para não usar outro termo, para empreender. Pouco arrojado. Pouco arrojado, gostei. Vou começar a usar essa do pouco arrojado. E nessa... Só um parênteses, não tem problema nenhum a pessoa não ser pouco arrojada ou não querer empreender, né? Cada um tem seu estilo. Pois é, mas eu acho que veio amadurecendo com o tempo, perdendo um pouquinho o medo. E aí eu fui para uma entidade, onde eles tinham uma universidade corporativa, mas tinha que transformar aquilo numa escola de negócios, para dar dinheiro, aquelas coisas de empresa. Fiquei lá por 2 anos e implantei EAD, deixei a galera de cabelo em pé, porque eles achavam que aquilo não dava certo, começou a dar certo, começou a dar retorno. E aí eu recebi um convite de uma outra empresa, uma empresa norte-americana, que tinha algumas instituições no Brasil para atuar como gerente de educação à distância. Entendi. E aí fui para lá. Então eu coordenava a parte de cursos à distância do IBMEC, coordenava todos os cursos de graduação da Widen, que é muito forte na região norte, nordeste, aqui em São Paulo tem em Campinas e tem em Araçatuba, e também da Damásio, da parte de pós-graduação de direito à distância. Eu trabalhava com essa parte. Ali fiquei também responsável quando a empresa foi agregada pela Edux, mais um tempo ali, fui responsável por integração, rodei o Brasil inteiro também, tinha equipe em Fortaleza, Caruaru, Recife, Araçatuba, vamos que vamos, mochilinha nas costas e bora tocar. E aí, nesse meio tempo, alguém virou para mim e falou assim, olha, você está na hora de fazer o seu doutorado, viu? Eu falei, não quero fazer doutorado. Não, você tem que fazer seu doutorado, então pode voltar aqui. Então, hoje estou no meu doutorado, perdendo mais cabelo, em função disso. E era para ser um pitch de elevador, virou meia hora já, né? Na verdade, não, mas tudo bem. E de lá você veio para cá. E de lá recebi o lindo convite de vir para o ESPRO, né? Entender um pouco mais sobre aprendizagem. Porque olha só que engraçado, eu tinha a experiência com aprendizes enquanto gestor. Sim, né? sim. Por quase todas as empresas, exceção do Senac, da primeira faculdade que eu trabalhei, na Teresa Martin, todas eu tive aprendiz na equipe. Né? E sempre eu olhava o aprendiz e me via nele. Eu falava assim, é a primeira oportunidade desse moleque, deixa eu dar uma ajudada legal. Deixa eu ajudar a se desenvolver. Desenvolver tal, se possível já contratava para colocar uma vaga. Quase de todos os aprendizes que eu tive, acho que foram uns 6 aprendizes. Pelo menos uns 5 eu consegui efetivar e tudo mais. Vamos falar assim, você tem uma jornada que a educação é transversal. De uma forma ou de outra, você está trabalhando e desenvolvendo pessoas. Aí a gente te traz para cá e te coloca numa área que cuida disso de diversas formas, né? Então, você tem uma área muito forte de regulatório, que tem que construir e aprovar os cursos, tem uma área muito importante de produção de conteúdo de diversos formatos, para que isso possa ser utilizado pelos nossos instrutores, que isso também possa ser utilizado pelas empresas parceiras que utilizam o nosso sistema de aprendizagem, o nosso SAI e tal. E ainda tem que construir os projetos para a área de captação de recursos, de licitação e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, dos desafios da sua área, dos desafios seus de tocar a sua área, uma área com esse jeito. É engraçado, quando eu cheguei aqui, eu falo que até aterrissar e entender tudo, eu ficava assim, meu Deus, mas é produção de conteúdo, é inovação, é a regulação,
E é engraçado porque, assim, regulação, ok, eu já tinha toda a experiência de Claro. regulação com o Ministério da Educação, eu falei, vou tirar de letra, nada disso. Ministério do outro Trabalho, ministério. É outro ministério, é outro processo, são outros prazos. Então, a área tem grandes desafios, por quê? Primeiro, olhar o nosso foco, que é o jovem, olhar o que esse jovem precisa, e depois da pandemia mudou muito a maneira como o jovem se enxerga e como o jovem enxerga o mercado de trabalho, né? Essa coisa de ficar talvez recluso em casa e ele vendo quais são as possibilidades dele fazer o próprio empreendimento, investir o que ele pode fazer, ou aquele jovem que, puxa, não sei agora o que eu faço, eu tenho medo de sair, então muda muito a perspectiva. E ainda você tem apoiado nisso tecnologia, você tem uma série de fatores sociais que impactam. Então, o desafio de entender melhor esse jovem, entender aonde precisa chegar, né? Até pelo sucesso do Espro com todos os jovens que já foram para o mercado de trabalho. O desafio de tentar atender ou atrair para uma linguagem que o jovem fala hoje. Outro grande desafio. Gigante, porque o jovem é impactado por TikTok, por Instagram, por N linguagens. Vídeo curto, objetivo, direto. Exato, né? Já existia um estudo em 2016, 2 pesquisadores canadenses, que eles falavam que, principalmente com educação digital, nada mais do que vídeos de 8 minutos seriam válidos para poder atrair e reter a atenção. Anos depois, o YouTube começa a definir esse processo de que vídeos de até 10 minutos eram os mais adequados. E batia exatamente com o que os pesquisadores colocavam. Eram os que tinham mais audiência. Olhando assim, te interrompendo, o próprio TikTok se apresenta como uma empresa de educação. Ele não se apresenta como uma empresa de mídia ou de comunicação, né? Então, é muito forte isso. Ele ensina dancinha também, mas eu não sei, esse não é o principal objetivo. Como vou dizer assim, você educa por qualquer forma, se é dançando, exatamente, ou se é simplesmente falando. Exatamente. Mas é engraçado porque aí você tem essa questão de entender essa linguagem do jovem, existe o desafio de ressignificar o papel do professor frente a esses desafios com o jovem, com leitura, com temáticas, com uma série de coisas, e vem o desafio de entender também e para mim foi algo muito interessante, que é se reconhecer como uma das pernas do ESG. Né? Você me apresentou muito bem isso, de olha, nós somos não uma, mas 2 pernas do ESG. 2 pernas do ESG. E entender e poder se apropriar disso. Né? Claro, a equipe fantástica, não é porque, alô Guilherme, não vai deletar isso, mas a equipe fantástica também que eu recebi, todo mundo assustado quando chega alguém novo, né? Ótimo, mas a equipe super interessada, super jovem, e isso ajuda muito nessa coisa de tentar ressignificar todo esse processo. Então, eu penso que a área de educação e aprendizagem aqui no Espro, ela é uma área tão delicada e, ao mesmo tempo, tão resistente e resiliente, que ela tem um monte de desafio, tem um monte de possibilidade de inovação. Com certeza. E eu sei que eu já tenho deixado a minha galerinha meio de cabelo em pé em algumas coisas, né? Porque isso é bom. Tudo eu falo assim, mas por quê? Isso é bom. Por um lado é porque realmente eu não sei, mas é por quê? Porque eles já chegam, olha, Rodrigo, porque assim, assado, não sei o quê. Criou o padrão. Porque tem esse negócio, né? Vamos pensar assim, ó. A área de aprendizagem, ela se equivale à área de educação, né? Só que está subordinada a um outro ministério, tem uma outra formatação, mas assim, tem uma pessoa que lá é o professor, aqui é um instrutor, tem uma sala de treinamento que lá é uma sala de aula, tem um aluno lá que é um aprendiz aqui, mas o resto você tem uma metodologia, um conteúdo, né? Com o desafio de aqui é uma vez por semana, lá é todo dia, né? Bom, beleza. O segundo ponto para que isso funcione, você tem que atender uma regulamentação. Então, isso aqui tudo tem que estar extremamente explicado, estruturado, para que a gente consiga aprovar o curso. Da mesma forma, a gente tem instrutores entregando isso de maneira remota, de maneira presencial, de maneira híbrida. A gente tem instrutores com estilos diferentes, então a gente tem que ter materiais em mais de um formato para que ele possa se sentir confortável em pegar aquilo e construir ou transmitir o conhecimento junto com o jovem. E respeitar também a individualidade de cada instrutor, porque a experiência que eles trazem de mercado faz uma diferença enorme. E isso é riquíssimo, né? Volta e meia a gente conversa de pegar um instrutor ou outro e falar, cara, traz esse cara aqui para contar esse negócio, traz aquela moça lá para contar aqui, porque
Isso aqui faz com que a gente ganhe muito tempo, né, bebendo na fonte, vendo com quem tem essa experiência, né? E um outro ponto é a questão dos projetos em si. Deixa eu só voltar um pouquinho. Quando a gente está falando aqui também da parte de aprendizagem, assim, a questão do regulatório, a parte de você criar o curso, fazer o calendário naquela localidade, naquele horário, naquele curso, assim, também tem uma complexidade grande aqui, e isso aqui, às vezes a gente não lembra, é a nossa principal fonte de receita, né? O ESPRO não recebe dinheiro do governo para existir, então a gente vende este serviço e com esse dinheiro a gente cumpre a nossa missão. Então, o dinheiro que a gente tem para fazer, os programas de aprendizagem vêm daqui, o dinheiro que a gente tem para pagar os nossos salários vem daqui, o dinheiro que a gente tem para pagar os aluguéis das unidades vem daqui. Então, assim, a gente tem que entender que a nossa fonte de renda vem desse produto. A gente lançou o estágio, que tem o objetivo de ficar pau a pau aqui em receita, lá na frente, em crescer e tal. Tem uma complexidade menor, não tem que ter sala, não tem que ter... Muito mais. Tem as suas particularidades, que são gigantes. Né? E a última coisa lá na ponta, voltando, é a parte da captação de recursos, que vai fazer projetos sob medida que, para mim, é a parte que mais tem oportunidade de crescimento dentro dessa agenda ISD ou ESG, né? Porque as empresas estão cada vez mais sendo cobradas por isso, né? E elas não sabem o que fazer. Por exemplo, neste dia em que eu estou conversando com o Rodrigo aqui à noite, eu estou lá no Habitat, que é a área de inovação do Bradesco, onde o ESPRO tem uma cadeira no Comitê das Corporações, conversando com eles sobre ESG, né? Então, a entrega de um dos pilares nossos do ESG, do social, aqui no ESPRO tem duas perninhas, tem o desenvolvimento social e tem a aprendizagem, que é onde a gente tem, né? Uhum. E aí cada um de nós tem uma ponta lá. Entendi. Bom, a gente está falando de dentro, vamos lá falar para fora. O mundo passou por uma transformação absurda por causa da pandemia. Isso fez, eu vou falar só dos efeitos colaterais positivos. Foi uma coisa horrível que aconteceu, tal. Mas assim, a pandemia nos obrigou a tomar decisões que nós estávamos postergando, né? A pandemia fez com que nós acelerássemos processos, principalmente os processos digitais. Então, home office, assinatura digital, reuniões remotas, tal. Do lado da educação, ou você fazia remoto ou você não fazia, né? E eu lembro, eu acho que eu já falei numa outra edição aqui, mas assim, o plano nosso de home office, quando começou a pandemia, assim, 30 dias, se tudo der errado, a gente tem um plano para 90, né? Aí quando chegou perto de 90, eu falei, eu acho que esse negócio vai durar bem mais do que a gente imaginava, né? Então assim, mas todo mundo foi para o digital. E agora a gente está voltando. E a gente tem uma questão emocional das pessoas, sejam alunos ou colaboradores, de não querer voltar, da insegurança de voltar, né? Soma-se a isso a pouca experiência dos jovens, que passaram muito pior por isso do que as pessoas mais velhas, que tinham passado por outras coisas e tal, e de não ter referência ao jovem. Então, a gente tem uma questão muito complexa aqui, tanto no mercado de trabalho quanto na área de aprendizado, de educação, que é como é que eu faço esse jovem se reincorporar a um processo de aprendizagem para que ele possa continuar crescendo, evoluindo, sem esse medo, sem esses traumas e tal. E aí envolve metodologia. Tá? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, sobre como você está vendo isso e como isso impacta o ESPRO. Olha, Sade, esse tema relacionado ao pós-pandemia, né, é algo que me deixa bastante preocupado, mas também é algo que eu comecei a analisar com um pouco mais de atenção. Nós tivemos algumas situações, e são refletidas ainda, primeiro, na questão de preparação das pessoas que são responsáveis por esse tipo de transmissão de conhecimento. Seja o professor, seja o instrutor, eles não foram preparados na sua formação básica em como incluir tecnologia, né? A gente precisa a gente precisa fazer uma autocrítica de entender que nós não estávamos preparados, né? Sim. Você tinha alguma ou outra país um pouco mais evoluído, as pessoas, os professores mais preparados, mas não para um tamanho desse. Estava para 30 dias. 30 dias eu organizo isso, depois entra férias, essa molecada, mas beleza, passou. Não, foram 2 anos praticamente nessa toada, né? Isso gerou algumas consequências, primeiro, de maturidade desse jovem, né? Primeiro não, segundo, a maturidade desses jovens.
aquele jovem adolescente, que passava por um processo de maturidade com os seus amigos na escola, com o professor, saindo de casa, ele perdeu. Então, ele pulou uma fase onde ele saiu do ensino médio, pulou para a faculdade, ele ainda tem aquela cabeça de adolescente do primeiro colegial, né? Ele ainda não está tão maduro. Isso tem consequências no trabalho também. O terceiro ponto é como que eu consigo recuperar esse conhecimento. A gente já tinha um abismo, principalmente olhando o Brasil, em relação à qualidade de ensino, acesso, uma série de coisas. Com a pandemia isso virou um Monte Everest, ficou uma coisa gigante. Então você tem hoje também um desafio de tentar aproximar essas duas partes, sendo que para esse lado que ficou muito mais distante, é mais difícil alcançar, talvez, uma oportunidade melhor, um curso melhor, entender ou ampliar um pouco o seu conhecimento. Então, você atrasa isso, e hoje já existem estudos mostrando que nós estamos atrasados em 4 anos, pelo menos, nesse distanciamento em função dos 2 anos de pandemia. Olha só, para 2 anos de pandemia, 4 anos de afastamento. Sim. Então, existe um desafio grande. Quando eu olho para o ESPRO e vejo esse jovem que chega, nós temos desafios que eles se cruzam e também eles estão bem distantes. Quais são aqueles desafios que se cruzam? Primeiro, trazer esse jovem, talvez, né, desse ambiente que ele se sente seguro e para ele está muito bom lá dentro, ele não deseja sair, né, dentro de casa, ou no máximo ir até a escola, voltar e acabou. Mostrar para ele essa possibilidade de que fora existe, uma oportunidade que ele precisa se relacionar, que ele precisa estar nesse espaço, se apropriando desse espaço e fazendo parte. Nós temos o desafio de falar e de entrar nessa linguagem que atrai a ele, que mostre para ele quais são as possibilidades, entender como que a gente pode apoiá-lo, não somente para a parte da aprendizagem, mas às vezes até para empreender, entender que ele pode ser um jovem empreendedor. E como tem outro caminho, além da carreira corporativa. Exato, é um outro caminho. A gente vê muito jovem aí que já começa a empreender no seu bairro, na sua... Até começa na família. Porque também surgiu muito na pandemia, né? Assim, a jovens começando a empreender, entendendo oportunidades e falando assim, aqui eu ajudo a comunidade e já crio uma fonte de geração de renda aqui. E talvez aqueles que distanciem, mas a gente precisa estar próximo, de como eu posso colaborar com essa juventude, ou com essas juventudes, melhor dizendo, né? Como trazer ou melhorar, talvez, esse gap que existiu com a educação. Mas tem a questão da tecnologia também, do acesso à tecnologia, né? Aos recursos tecnológicos, porque eu imagino que um jovem pode ter uma dificuldade maior de acesso à tecnologia, e se ele não tem acesso à tecnologia, ele não vai ter acesso ao conhecimento, né? Eu acho que aí também tem uma outra parte muito delicada, né? E muito intensa que ele mantém esse abismo, né? O mantém afastado. Enquanto ele não tiver acesso ao mínimo de estrutura tecnológica, seja um celular com acesso à internet boa, ou um computador, ou no laboratório da escola, ou qualquer coisa que equivale a isso, né? Ele vai estar sempre aquém. Hoje, né, meus filhos são adolescentes, a Bia tem 20, vai fazer 21 e o Gui vai fazer 18. Eu aprendo com eles todo dia. E eu sei o quanto a gente é privilegiado, né? Então, mas eles, os amigos deles, eles têm o hábito de, não sei o negócio, ele abre o celular, Google, né? Os meus eu consegui ensinar a ler mais de uma resposta, né? Os outros leem a primeira resposta e pronto, né? Então, eu falo, você lê umas 3 da primeira página, pega uma segunda página lá, dá uma olhada. Mas o ponto o hábito de criar a consulta tecnológica já está incorporado neles. E o jovem que não tem acesso a isso, talvez ele não tenha nem o hábito ainda. E o que é muito comum, as pessoas acham, não, imagina, jovem não ter acesso à tecnologia, é mais comum do que as pessoas imaginam. Sim, né? sim. Muitas vezes a gente está acostumado com o nosso entorno, no máximo alguns quilômetros. Né? A gente não vai mais profundo. E existe. E talvez usar esse processo de letramento digital, de acesso à tecnologia, você consiga reduzir esse abismo.
né, com todas as fases e com todas as possibilidades. A gente teve, né, desde a pandemia, a gente começou a buscar novas formas, a gente criou lá o nosso FMT com um tablet, que a gente leva um tablet com chip 4G para casa do jovem lá, ele consegue estudar com a gente, mas ao mesmo tempo ele consegue fazer pesquisa, a família é atendida pelas nossas psicólogas, pelas assistentes sociais, então assim, isso faz uma diferença grande na vida deles. Agora a gente está indo atrás do jovem que já tem o celular, a gente não precisa mandar, mas a gente consegue tá testando usar o Telegram para fazer os FMTs, então assim, eu sei que a gente está buscando coisas na sua área, né? Para fechar esse negócio aqui, eu falo pra caramba, e se eu deixar também, a gente vai... eu queria que você trouxesse pra gente, Rodrigo, assim, como é que você vê isso lá na frente, né? Então, putz, ó, hoje a gente tá dentro de um processo de aprendizagem. Os 2 anos anteriores a gente teve um ataque muito forte político, a lei da aprendizagem, as políticas públicas de aprendizagem, né? Esse ano vai continuar. A aprendizagem em si é um caminho, mas você já trouxe várias vezes que apresentar para esse jovem o mundo do empreendedorismo é importante também. Tá? Eu queria que você contasse um pouquinho assim, da sua visão do que vem por aí, né, para a gente terminar o nosso papo. Assim. Olha, eu adoraria ter uma bolinha de cristal. Mas, Produção, bola de cristal, por favor. Mas acho que assim, o que vem por aí, Sade, e eu vou olhar de um prisma muito mais da necessidade que nós temos hoje de mão de obra qualificada e das possibilidades que a gente tem em tornar esse jovem potência. Tá bom. Tá? Eu entendo que a aprendizagem vai ter um espaço e a gente vai... Claro, nada é fácil, né? Nada se conquista com tanta facilidade, mas eu entendo que cada vez mais entendem a aprendizagem, entendem esse espaço como algo que de fato ele é inclusivo e ele é possibilidade. Então eu entendo que a aprendizagem vai ter aí uma ampliação, ele vai ter aí alguns desafios e nós só vamos conseguir atender esses jovens com muita qualidade. Sim, sim. Entregando para ele essas questões de se conhecer, de entender para qual caminho ele deseja ir e também quais são as possibilidades que ele tem, né? E as empresas em conjunto com isso, entendendo que o aprendiz é o futuro daquela empresa. Claro, claro. Esse é um grande ponto que ainda eu entendi e já conheci bem aqui no ESPRO durante esse tempo, que nós precisamos desmistificar esse ponto, mostrar o quanto é possível, o quanto vale a pena investir nesse jovem. E eu entendo que para o futuro também, apoiar esse jovem para que ele se entenda como responsável por uma transformação econômica, social, e que ele é parte desse processo, vai tornar esse ser jovem na sociedade algo muito mais presente. Sim, sim. E algo que ele vai entender que o caminho da educação é o que vai ajudá-lo, é o que vai possibilitar. É o único caminho. É o único caminho. É o único caminho de transformação. É o conhecimento. É o único. Então eu penso que, olhando para o futuro, temos muita possibilidade de aprendizagem com novas temáticas, com novas áreas de conhecimento, atendendo novos mercados. Na parte de cursos, nós temos muito para possibilitar e apoiar as empresas que têm feito projetos super legais conosco, ou então que têm aí provocado algumas propostas. E nós temos a situação dos nossos próprios programas, né? O uso do tablet, do app ou presencialmente são condições assim que a gente vai precisar apoiar e expandir isso, né? E eu estou aí para bater o bumbo. Bora lá, bora lá. Bom, vou encerrar esse episódio do nosso ESPROcast. Hoje eu conversei com o Rodrigo Oliveira Santos, que é o gerente da área de educação e aprendizagem, que toca um time bacana, que tem uma baita responsabilidade dentro da nossa missão. E em breve eu volto com mais um gerente para contar um pouquinho mais do que acontece dentro do ESPRO e tentar deixar mais próximo de todo mundo. A gente está muito espalhado pelo Brasil, né? De como funciona cada uma das áreas aqui da matriz. Depois também a gente já falou um pouquinho com o gerente das filiais. A ideia é mostrar para vocês o que acontece nos bastidores do ESPRO. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.